parágrafo 1641. Santa Faustina começa dizendo assim: na adoração, durante a devoção das 40 horas, o Senhor me disse: minha filha, escreve que as faltas involuntárias da alma não detêm o meu amor para com elas, nem impedem a minha união com elas. Porém, as faltas que mínimas, mas voluntárias, estas impedem as minhas graças, e não posso acumular tais almas como os dons. Minha filha, escreve que as faltas involuntárias das almas não detêm o meu amor para com elas, nem impedem a minha união com elas. Porém, as faltas que minimam, mas voluntárias, estas impedem as minhas graças, e não posso acumular tais almas como meus dons. Uma distinção que Jesus faz hoje é uma distinção que nós devemos colocar para nosso anseio. Existem dois tipos de pecado: o pecado normal e o pecado mortal. O pecado normal é um pecado que a gente peca, mas a gente reconhece que a gente pecou, a gente vai lá, se confessa e tá tudo certo. É um pecado que no confesso, que quando você se confessa, você limpa ele. E existe o pecado mortal. Pecado mortal, né, é um pecado em que você faz que não tem perdão. Qual pecado não tem perdão? O pecado de blasfemiar contra o Espírito Santo. Este é um dos pecados que não tem perdão. Blasfemiar contra o Espírito Santo. Mas por quê? E isso o padre explicou ontem no retiro que a gente teve do EJC. A gente pode pecar quantas vezes for necessário, se a gente for reconhecendo mesmo que a gente tem a culpa, reconhecendo mesmo que a gente está com o pecado, assumindo de verdade essa culpa, Jesus vai lá e nos perdoa. Porém, blasfemiar contra o Espírito Santo é o mesmo que negar que o Espírito Santo existe. Quando você nega que o Espírito Santo existe, você nega a Santíssima Trindade. Você nega ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você não nega somente a um. Um exemplo muito bom que a gente tem, Pedro, quando negou a Jesus, ele negou 3 vezes. Ele precisou negar 3 vezes, não foi só uma. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós negamos que Jesus age na nossa vida, não tem como Jesus mandar as bênçãos e as graças para a nossa vida. Não tem como ele mandar as graças de Deus. Não tem como ele mandar o Espírito Santo na nossa vida se o Espírito Santo não existe na nossa vida. Somente acreditando, somente de olho. Cuidado! Fiquem de olho sempre para jamais blasfemiar contra o Espírito Santo. O Espírito Santo age, e ele agiu hoje, dentro deste livro, dentro deste diário. Cuidado para não cair na tentação. Somente a palavra de Deus ajuda. Somente a palavra de Deus nos guia. É a palavra de Deus, é por a palavra de Deus, pela palavra de Deus, que a alimenta, que há cuidado, que há força, que há energia para que nós acordemos todo dia de manhã. É pela palavra de Deus que há a energia que nós precisamos.